Tá gravando? Tá gravando. Conforme foi requisitado, né, que a gente fizesse um vídeo em conjunto com a resenha crítica sobre um artigo que dissesse, que tivesse como assunto energia eólica, né, eu decidi fazer sobre o artigo Energia Eólica no Brasil, oportunidades e limitações para o desenvolvimento sustentável, né, publicado em abril de 2018 na revista Estudo e Debate. Estudo e Debate, o nome da revista, bem aqui na minha resenha eu coloquei a data de abril, porque eu tinha usado um modelo que eu já tinha no LaTeX, esqueci de mudar essa parte aqui do código, mas antes de publicar a resenha, antes de subir a resenha para avaliação, corrigir isso aqui, enfim, não vai atrapalhar nada. Bem, basicamente, creio que por ser um texto, né, uma resenha, ela já deve ser autoexplicativa, você não precisa de nenhum complemento para entender o que está escrito aqui, né, afinal, se precisar de qualquer coisa a mais para entender o que está no texto, não é um bom texto. O texto deveria falar por si só. Então aqui nesse vídeo, como não foi dado nenhum comando sobre exatamente o que a gente deveria fazer, se o vídeo deveria explicar o artigo, ou se digamos que uma segunda resenha, eu decidi explicar mais o porquê que eu escolhi esse artigo, né, contextualizar um pouco sobre energia eólica, porque que eu, pelo menos eu acho interessante estudar e até investir um pouco nisso. Se a gente for contextualizar, tivemos algumas crises no petróleo durante os últimos anos, acho que pós-Guerra Fria, até acho que durante a Guerra Fria tiveram algumas crises do petróleo, agora eu não lembro as datas em exato para comparar, e acaba sendo uma certa tendência global o estudo e o foco em buscar fontes de produção de energia sustentável que não dependam de combustíveis fósseis. E nos últimos anos a gente vem vendo cada vez mais um certo cuidado em preservar o meio ambiente, né, toda a ideia do desenvolvimento sustentável, que seria basicamente, e até no artigo eles sintetizam muito bem aqui, conceitam muito bem o que seria o desenvolvimento sustentável, que seria basicamente um desenvolvimento que vai satisfazer todas as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, ou seja, a gente retirar os recursos necessários para o desenvolvimento do meio ambiente, de forma que isso não comprometa a capacidade de próximas gerações retirarem esses recursos. É claro que eles estendem um pouco essa definição e consideram também a produção de riqueza de uma forma que, por exemplo, além de você não comprometer gerações futuras, você tente não comprometer outras sociedades, outros povos, né, que tenham, por exemplo, você não produza pobreza enquanto você está produzindo riqueza. Por exemplo, a exploração que a gente teve na África durante a Segunda Guerra e durante a Guerra Fria, né, e até as intervenções americanas no petróleo durante o Oriente Médio. Então você tem um contexto que é um contexto mundial que valoriza bastante essa questão do desenvolvimento sustentável. E por que no Brasil? Né? O que a gente tem no Brasil? Se a gente olhar, o território brasileiro ele é muito grande, e a gente tem o Nordeste como sendo uma das áreas que tem uma boa qualidade dos ventos lá para você ter a produção de energia eólica. Tanto que se a gente pegar aqui o mapa apresentado na própria resenha, você vê que a maioria dos parques, né, de geração de energia eólica, eles estão instalados na região Nordeste. A gente tem um no Rio de Janeiro, mais alguns na região Sul, mas se formos analisar em questão de megawatt de potência gerado, a gente vê que a maior produção está na região Nordeste. E além de ser interessante, por causa do próprio ecossistema, né, a própria geografia da região possibilitar isso, você também tem outra questão, né, que se a gente for analisar, a maior parte da produção de energia no Brasil, energia elétrica, está por meio de hidrelétricas, e o Nordeste ele sofre, né, com secas no Rio São Francisco, e não é uma coisa recente o fato do Nordeste estar enfrentando secas e, né, situações que possam limitar a produção de energia hidrelétrica, além do fato que uma hidrelétrica, embora ela seja uma fonte de energia renovável e em tese
não afete tanto o meio ambiente, a instalação de uma usina hidrelétrica pode comprometer de uma forma muito pesada tanto a biodiversidade de uma região, você pode acabar matando muitos peixes, né? Você precisa de todo um preparo na região que vai danificar. Embora a energia eólica, né, para a instalação às pás, você possa acabar acarretando em morte de aves migratórias, entre outros problemas, uma certa poluição visual na instalação, você acaba não tendo tantos impactos negativos quanto, né, a instalação de energia de usinas hidrelétricas. A resenha delas também pontua, né, traz dados retirados do próprio governo brasileiro, de próprias, né, instituições do governo brasileiro, sobre as estatísticas, né, do crescimento da energia eólica no Brasil, que ela se mostra promissora. Entre 2014 e 2015, se não me engano está aqui na introdução, né, a gente teve um crescimento de cerca de 78% da energia eólica, e o governo ele incentiva bastante essa produção. Se a gente for analisar em questão de aqui, entre 2014 e 2015, a gente teve um crescimento de cerca de 78%. Então acaba sendo uma tendência, né? E a principal concorrente, por assim dizer, da energia eólica aqui no Brasil em termos de produção limpa de energia seria a solar, que ela tem uma vantagem sobre a eólica, que é o fato de você poder ter a produção de energia descentralizada, ou melhor, distribuída. Você não pode instalar, por exemplo, uma usina de geração elétrica no telhado de uma casa. Você pode fazer isso com solar. Tanto que tem programas do governo, se não me engano, para isso. Você consegue também instalar geradores de energia solar fotovoltaica nas telhas da casa e mandar isso para a rede elétrica para ter desconto na conta de luz, coisa que não é possível com a eólica. A diferença também é que a eólica ela funciona de noite. A solar ela não vai funcionar de noite, ela depende da incidência dos raios solares, né? Tem toda essa questão. E vale também ressaltar que uma fonte de energia, embora a gente diga que é uma concorrente, ela não impede a integração de outra na matriz brasileira. Você deve ter um país retirando sua energia de fontes solares, fontes eólicas, dentre outras necessárias. Outra também fonte renovável, quando utilizando, que ela tem baita crescimento, tem um baita potencial aqui no Brasil, é a biomassa por cana-de-açúcar, que também é dita no slide. Bem, espero que tenha dado para pegar um pouco do contexto sobre os motivos de eu ter escolhido esse slide. Eu creio que as meninas que escreveram isso aqui, elas fizeram um bom trabalho, sintetizam muito bem a escrita, dá para entender, conclusões plausíveis e coerentes com o resto do texto, elas apresentam as políticas públicas, leis, né, tudo voltado para essa integração da energia eólica no Brasil. E mais uma vez eu não estou aqui para explicar esse texto, explicar esse trabalho, porque eu creio que a resenha já serve para isso, né? De certo modo ela envolve um resumo e uma crítica ao texto, ou uma análise, uma avaliação. E a resenha por si só ela é um texto, e eu creio que é um tanto quanto desnecessário explicar uma resenha, já que por natureza ela já deveria ser autoexplicativa.